nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. No último episódio, conversamos sobre as emoções básicas e como elas são motivadas. Com base nos estudos da neurociência e da psicologia do desenvolvimento, compreendemos que a emoção é corporal e mexe conosco de 3 modos. Neurofisiológico, porque uma série de eventos no corpo acontecem em resposta à leitura do cérebro. Cognitivo, porque eu penso sobre isso. E comportamental, porque mudam até as nossas expressões faciais. As emoções mexem conosco por dentro e por fora e interferem na nossa reação rápida, no nosso pensamento, no sentimento e no comportamento. No quadro, nós identificamos que são 6 as emoções básicas. E no episódio anterior, nós tratamos da segunda coluna, ou seja, do que motiva cada emoção. E nesse episódio, vamos tratar da terceira coluna, do seu impacto no nosso comportamento. Afinal, o que cada emoção produz em nós? A alegria produz excitação. O medo te prepara para paralisar, lutar ou fugir. O nojo te protege de algo que te faz mal fisicamente. A raiva te dá rigidez, confunde um pouco o pensamento, te dá firmeza. A surpresa focaliza a direção da nossa atenção com mais prontidão. E a tristeza traz abatimento, traz indagações existenciais. Como dissemos, nós não temos controle sobre os eventos e sobre as emoções que eles nos causam, mas podemos conversar sobre as nossas diferentes reações, sobre os sentimentos e comportamentos que produzimos a partir deles. Vocês têm conversado sobre isso com os irmãos, com outras famílias das escolas dos nossos filhos? Ou seja, uma contribuição desse tema é aprender a se conhecer, a lidar com as emoções e sentimentos e a conversar sobre isso em nossa casa, a compartilhar experiências que nos ajudam a pensar diferentes modos de lidar com as situações. Na minha casa, nós estamos trabalhando para que o nosso filho aprenda a lidar com a raiva nas suas diferentes relações sociais, no impacto que isso causa no convívio com a família e com os amigos. A raiva te dá prontidão para uma batalha, mas nem tudo é uma batalha. Não podemos nos irritar com tudo. Se uma pessoa te ofender, é importante que diga que não gostou. Mas se a situação exige cuidado, avalie melhor. Em uma manhã, em nossa casa, o meu filho de 9 anos estava contrariado, aborrecido, com as expressões faciais todas franzidas, travadas, falando com grosseria. Mas dessa vez não conversamos sobre o pensamento, mas sobre o comportamento, sobre a decisão dele nas suas atitudes. Então eu peguei um espelho, dei para ele e perguntei: o que você está vendo no seu rosto? Você vê alegria, paz, mansidão? Percebe como está falando com a sua mãe? Sabe o que a Bíblia fala a respeito do nosso comportamento? Que conhecemos as pessoas a partir do que elas produzem. Quem caminha guiado pelo Espírito Santo produz frutos. Sabe quais são? Está no livro de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, quem demora a se irar, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem ouve a voz do Espírito Santo é dirigido por ele e produz frutos do Espírito. Você está produzindo frutos do Espírito com essa atitude? Não, meu filho? Então mude, essa é a orientação do Senhor. Nós vamos anotar esse versículo e colocar aqui no quadro para não nos esquecermos mais. Amém? Irmãos, as emoções são naturais e involuntárias, mas uma mudança de atitude exige orientações práticas e é por isso que nós estamos compartilhando essas experiências. Os estudos mostram que há emoções que são básicas, mas há outras que são aprendidas nas relações sociais, como, por exemplo, gratidão, simpatia, ciúme, orgulho, vergonha, admiração e culpa. Uma criança com desenvolvimento emocional comprometido tem dificuldade de se relacionar com o mundo, com outras crianças, com o conhecimento, com o que acontece consigo. E isso é um alerta para nós, especialmente nesse período de crise sanitária mundial
e instabilidade emocional. Então, quais são os desafios do tempo atual em sua casa? Qual a maior necessidade de uma conversa sincera? Não deixem para depois. Não entreguem os seus filhos para o mundo ou para se virarem sozinhos se vocês podem acompanhar. Aprendemos com a Bíblia exemplos do que não fazer como pais, como a negligência do profeta Eli e o descuido do rei Ezequias alertado para arrumar sua casa. A família não foi bem cuidada e se perdeu. Então, quais são os desafios do tempo atual em sua casa? Qual a necessidade de uma conversa sincera? Não deixem para depois. Não entreguem seus filhos para o mundo ou para se virarem sozinhos se vocês podem acompanhar. Aprendemos com a Bíblia exemplos do que não fazer como pais, como a negligência do profeta Eli e o descuido do rei Ezequias alertado para arrumar sua casa. A família não foi bem cuidada e se perdeu. Irmãos, recomecem. Vamos retomar de onde paramos e dizer para os nossos filhos quanto são amados. Eles esquecem. Eles precisam ouvir insistentemente, diariamente, mesmo que já sejam maiores. O olhar atento e o abraço carinhoso da família podem salvar nossos filhos dos pensamentos confusos e maus. Uma conversa sincera, com sabedoria no Senhor e a oração em família tem potencial de transformar o coração, que sobe para os pensamentos e move as nossas ações. O nosso Deus de amor nos desperta para usar o conhecimento das ciências com base bíblica e a sabedoria do Senhor em fervente oração para vencer os desafios de nossa família juntos, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.